Ele quer se edificar cada vez mais. Mas muitas vezes, com o tempo, a pessoa vai perdendo aquele interesse pela Bíblia, pela palavra de Deus. É aí que muito crente cai, né? Todos acharam Salmo 133? Vamos ler. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. 133. Que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você entendeu esse mistério? Entendeu, Manuelito? Esse manto? Ó, quão bom e quão suave é, aleluia, que os irmãos vivam em união. Edmeia, viu seu testemunho no rádio, viu? Aleluia. Levante a mão para o alto, todos dando glória, 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 glória. Orianda lama subclama, subclama. Replaston e alabon de cleme glace de blá. Roterion de siliclama lácia. Rebiai chou de piribiria sínia. Ó meu Deus, está em tuas mãos, Senhor. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos, Senhor. Sem o teu poder nós não somos nada, a verdade é essa. Oh, glória a Deus, tendo a enfermidade, meu Deus. Ó Espírito Santo, eu creio que há poder no nome de Jesus Cristo. Eu creio no poder do Espírito Santo, na presença de Deus aqui no meio do povo, no meio dos irmãos aqui esta manhã maravilhosa. O Senhor vai curando a enfermidade hoje, vai repreendendo todo mal, toda doença, em nome de Jesus. Oh, que maravilha! Todos digam amém. Pode sentar, igreja. Pode glorificar, pode desocupar a sua mão. Isso, pode glorificar. Nós já vamos iniciar o ensinamento bíblico. Glória a Deus. Irmãos, para quem não sabe, meu nome é Cooperador Péricles, tá bom? Eu estou com a igreja lá, dirigindo lá no Porto da Pedra. Os irmãos, se estiverem andando lá por São Gonçalo, tá bom? Toda noite a gente está lá, com a Bíblia aberta, esperando o povo. É uma igreja, né, que passa dificuldade. Todas as igrejas passam dificuldade, mas ali é pior, porque ali fica no meio lá da bebedice, fica de frente lá dos bares. Agora mesmo, ontem mesmo, chegou meu conhecimento que um morreu. Ah, tá lembrado daquele que veio aqui uma vez, que ajuda lá no bar? Morreu. E a alma dele, por onde é que foi, né? Ele chegou a vir até na igreja, chegou lá, me lembro, o filho queria matar ele. Coisa horrível, né, irmão? O filho querer matar o próprio pai. Aí ele recebeu a revelação, foi revelado. O filho fez as pazes com ele, mas ele não se firmou na igreja. Aí ontem eu fiquei sabendo, tá lembrado do fulano ali que veio aqui aquele dia? Morreu de quê? De câncer. Então, irmãos, a oportunidade está aberta para todo mundo, não é verdade? O trabalho ali é um trabalho, os irmãos que de vez em quando visitam, irmão José Severiano, né? A irmã Maria sabe como é que é o negócio lá. É só visitante, é só turista. Também quando chega lá aceita Jesus, né, Jé? Chega lá aceita Jesus na hora. Só que não se firma. O problema é esse, né? Tem muito crente que ele vai andando, vai caminhando, daqui a pouco ele ouve uma história, uma conversa fiada e desvia. Não é verdade? Às vezes eu vejo passar na porta da igreja um monte de crente desviado. Da nossa igreja, hein? Olha para mim assim, meio com o olho arregalado. Aí sai, não dá nem a paz do Senhor. Nem pode, né? Porque não tem mais a paz. A pessoa que abandona Jesus, a paz acabou, né? Então, irmãos, vamos lá.
Semana passada, domingo passado, nós estávamos falando a respeito da maneira correta do crente ler a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita através da inspiração de Deus. É claro, foi um ser humano que escreveu, claro, mas Deus usou essa pessoa para escrever. Então existe a diferença entre a inspiração divina e a revelação divina. Semana passada nós vimos. A inspiração divina é a pessoa transmitir o recado de Deus ou escrever o recado de Deus. É inspiração. Agora, a revelação divina é a pessoa entender aquilo que Deus está falando. Quem está entendendo? Então é diferente. Então, muitos profetas da antiguidade, eles escreveram a Bíblia sem saber, na verdade, o que aquilo significava. Quando Jó, ele passou por aquele período de luta, quando ele perdeu a riqueza dele, ele perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu até a esposa, né? Porque a esposa dele enlouqueceu. E no momento que ele se assentou durante 7 dias, com aquela enfermidade que tomou o corpo dele todinho, uma doença, a Bíblia não fala qual era a doença, mas o corpo dele todinho virou ferida. Só na gengiva que não atingiu, mas o resto, Jó estava lá sofrendo, completamente na miséria, né? E a esposa dele ainda chegou: olha, você ainda mantém a sua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí a resposta de Jó foi imediata: como uma louca falas tu, mulher? Eu não receberia as benesses, como também não receberia os problemas? Bendito seja Deus. E mais adiante vieram conselheiros, não é verdade? Os amigos de Jó para aconselhar, mas era tudo conselho furado. E Jó, ele abriu a boca depois de 7 dias em silêncio. Ele disse: olha, eu estou passando essa luta, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Isso, irmãos, foi uma palavra profética. Você está entendendo? Jó, ele nasceu, ele viveu há mais de 1000 anos antes de Cristo. Mas alguma coisa ali, né? E nós podemos dizer que foi o Espírito Santo que moveu Jó a fazer aquela declaração. Ele sabia que o Redentor viria. E qual o nome desse Redentor? Quem sabe o nome dele? Então você está entendendo? Na época, o nome dele não foi revelado para Jó. Mas hoje esse nome, nós sabemos que esse nome está acima de todos os nomes. Esse nome é poderoso. O nome desse Deus que nós servimos, o Filho manifestado em carne, se chama Jesus Cristo. Foi revelado para nós. Mas na época de Jó, ele só teve a inspiração de declarar: eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar. Você está entendendo? Então está aí a diferença entre revelação e inspiração. Jó, ele era homem de Deus, ele falou movido pelo Espírito Santo, mas na época ele não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Quem está entendendo? Então a palavra de Deus, ela está escrita, ela já está aqui registrada, ninguém pode tirar nada dela e ninguém pode acrescentar nada. No último capítulo da Bíblia, lá em Apocalipse, fala que se alguém retirar alguma coisa, lhe será retirada a sua parte da árvore da vida. E quem acrescentar alguma coisa, lhe serão acrescentadas todas as pragas que são mencionadas nesse livro.
Se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Então não tem como nem tirar nada da Bíblia e nem acrescentar nada. Quem está entendendo, diga amém. Isso nós vimos semana passada. Existem teorias, quer dizer, pensamentos que não são pensamentos verdadeiros em relação à Bíblia. Então vamos ver primeiro o que não é. Existe a teoria da inspiração natural humana. O que é isso? Inspiração natural humana. Tem pessoas que dizem que a Bíblia ela foi escrita por pessoas altamente qualificadas, altamente cultas, mas não é nada disso. Se a gente observar direitinho, a gente vai ver que na Bíblia tem livros da Bíblia que foram escritos por pessoas simples, não é verdade? Tem livro na Bíblia que a pessoa nem escreveu porque não sabia escrever. Ditou. Pedro. A carta do apóstolo Pedro ela foi ditada, porque Pedro ele era iletrado. Você está entendendo? O apóstolo Paulo ele falava 3 línguas, né? Falava o hebreu, o aramaico, o grego, se bobear até o latim, né? Na época era homem culto, mas a Bíblia ela foi escrita por pessoas cultas e por pessoas que não eram cultas, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Quem sabia disso? Deus ele usa a pessoa do jeito que a pessoa é. A pessoa não pode ficar inchada porque leu uma passagem bíblica e Deus revelou o significado. Não. Assim como Deus revelou para essa pessoa, ela pode revelar para outra. Não é verdade? Então essa teoria da inspiração natural humana está errada. A inspiração ela vem do próprio Espírito Santo. Segundo erro, a teoria da inspiração divina comum. O que é isso? Inspiração divina comum. Irmãos, o que está escrito na Bíblia é a própria palavra de Deus. Existem pessoas e até mesmo igrejas que começam a idolatrar o dirigente, começam a idolatrar o responsável da igreja, o fundador. Aí começa a tomar aquelas palavras como se fosse a própria Bíblia. É aí que muita gente se afunda. Está aí as testemunhas de Jeová, adventista do 7º dia, que fica guardando o sábado, a outra lá não pode doar sangue. Por quê? Porque chega lá o dirigente, chega lá o fundador da igreja e diz: eu tive uma revelação de Deus, é para ninguém mais doar sangue. Agora, onde está isso na Bíblia? Você vai procurar, você não vai achar. Eu tenho uma revelação de Deus, eu tive uma visão e Deus me mostrou o número 4 brilhando. Aí as pessoas dizem: o número 4 é o 4º mandamento, é para guardar o sábado. Então Deus está me dizendo que a partir de hoje é para todo mundo guardar o sábado. E aí vai, né, irmãos? Aí fica aquela confusão. Outro se dizendo apóstolo. Apóstolo coisa nenhuma, não existe mais. O apóstolo na concepção bíblica acabou. O que foi escrito, e quem acrescentar vai receber as maldições. Está aqui no último livro da Bíblia, é o aviso, né? E quem avisa, amigo é. Então está aí o recado de Deus, o recado do Espírito Santo para aqueles que quiserem acrescentar ou tirar alguma coisa da Bíblia. Então essa é a teoria falsa da inspiração divina comum. Quer dizer, que qualquer um que se diz profeta chega lá e começa a falar: Deus está me dizendo isso, é para a partir de hoje isso. Irmãos, é o espírito do engano. Se alguém se apresentar dizendo que recebeu uma revelação e que a partir de hoje a pessoa tem que agir de tal forma, irmãos, não receba. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro,
a teoria da inspiração parcial. Essa aí também é perigosa. Tem pessoas que dizem que tem parte da Bíblia que é inspirada e tem parte da Bíblia que não é inspirada. Não. A Bíblia, toda ela é a inspiração de Deus. Não é verdade? A palavra de Deus, se você pegar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, se quiser anotar, você vai ver: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão. Não é verdade? Então toda a Bíblia é a palavra de Deus. É claro que tem parte da Bíblia que menciona pessoas falando mentira, mas ali, né, não quer dizer que a Bíblia está falando mentira. Ela está só registrando as palavras do mentiroso. Se você abrir a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, ou então em Lucas capítulo 4, você vai ver o diabo falando com Jesus. Mas isso não quer dizer que as palavras do diabo é palavra de Deus. Não. Ali foi registrado na Bíblia a tentação do inimigo. Você está entendendo? Muitas pessoas usam isso para dizer que nem toda a Bíblia é inspirada. Não. Toda a Bíblia é inspirada, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então, essa teoria da inspiração parcial está errada. Outra, a teoria do ditado verbal. Eu estou correndo um pouquinho, irmãos, que eu estou querendo encerrar esse assunto hoje, né? Para semana que vem a gente vir com outro tema, que não pode parar, né? Tem que estar sempre mudando, senão o povo fica enfadado também, né? Então, olha só, a teoria do ditado verbal. O que é ditado verbal? Quando você era criança, você estava no colégio, o professor dizia assim: escreva aí alojamento. Aí ditava. Aí o aluno tinha que copiar. Escreva aí automóvel. Aí o aluno lá escrevia automóvel. Aí no final do ditado a professora ia conferir para ver se o aluno escreveu certo. Quem se lembra? Então, só que a teoria do ditado verbal na Bíblia está errada também. Porque Deus, ele não saiu ditando para a pessoa escrever. Deus, ele usou a própria natureza da pessoa na hora de transmitir o recado. Não é verdade? Quem se lembra nos bons tempos da Igreja de Deus Amor, antigamente, muitas vezes o pregador ele falava coisa ali que até a gente ficava meio assustado. Quem se lembra? Então, mas Deus operava assim mesmo. Operava ou não operava? Operava. Deus ele usava o próprio temperamento do obreiro para transmitir o recado. Só que o obreiro ele transmitia da maneira dele. Quem está entendendo? Ô carnal! Tinha gente que ficava assustado, escandalizado. Eu nunca me escandalizei. Mas ali era o temperamento da pessoa que estava transmitindo o recado. É claro que o carnal não estava escrito. Quem está entendendo? Mas a pessoa transmitiu por causa da natureza da pessoa. Mas a mensagem por detrás do carnal era a mensagem de Deus. Quem está entendendo esse mistério? Por isso que vocês estão até hoje aí, né, irmão? Senão já tinha corrido. Então os irmãos entendem. Então Deus, ele não faz um ditado. Ó, você tem que falar desse jeitinho, assim, assim. Ó, usa a palavra bem caprichada. Não. Deus, ele manda a pessoa entregar o recado. Mas a maneira que a pessoa vai entregar vai depender da natureza do profeta. Quem está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que o Espírito, ele é sujeito ao profeta. Você está entendendo? A pessoa só entrega o recado se ela realmente quiser entregar o recado, né? Tem muita gente que diz assim: ah, Deus está me incomodando. Deus não incomoda ninguém, irmão. Que história é essa? Deus está me incomodando. É porque você quer falar mesmo. Vai lá, dá o microfone. Quem está entendendo esse mistério?
Deus não incomoda ninguém. Deus ele transmite, ó, é isso aqui, meu servo, minha serva, é isso aqui. Pronto, Deus ele... Agora a pessoa sente o desejo de transmitir o recado. Quem está entendendo? Só que a pessoa vai entregar o recado da maneira, né, do temperamento que a pessoa tem. Se a pessoa for aquela pessoa meio assim, extrovertida, vai entregar o recado sorrindo. Ô irmãos, ó Deus está expulsando aqui um demônio. Esse capeta vai cair. Quem quer ver o diabo berrar, diga bem. Quem já viu o pregador falando assim? É o jeito da pessoa. Está entendendo? Outro já fala assim: olha, aqui tem um demônio, esse demônio vai cair agora. Ele já faz assim. Não é diferente? Mas o recado não é o mesmo? É ou não é? É o mesmo recado. Então essa falsa teoria do ditado verbal não existe. Você está entendendo? Deus ele não criou robozinho. Ele usa cada um da maneira, da natureza de cada pessoa. Outro, a teoria, essa teoria é super perigosa, da inspiração das ideias. O que é isso? A teoria da inspiração das ideias. A teoria da inspiração das ideias quer dizer que nem tudo que está na Bíblia é aquilo que está escrito, mas quer dizer só o significado daquilo e a intenção daquilo. Está errado. Está errado. Essa teoria, mas hoje, essa teoria também está errada. É isso que leva muitas igrejas a liberar o corte de cabelo das irmãs. Porque acha que aquilo ali que está escrito, né, em 1 Coríntios capítulo 11, né, você vai ver ali na Bíblia, versículo 9, por aí também fala, eles vão dizer que aquilo ali é só ideia. Não é que não é para cortar, mas é só ideia. A irmã pode continuar cortando. Aí quando a Bíblia fala que a pessoa tem que se santificar, aí o pastor, não, é só ideia. Porque as igrejas mundanas falam de santificação, só que a ideia que eles têm da santificação está diferente daquilo que a Bíblia revela. Não é verdade? A irmã chega lá toda pintada de batom, brinco na orelha, calça comprida, atochada mesmo, cabelo cortado, Joãozinho mesmo. Porque aí fora a coisa está desse jeito. Parece que faz questão mesmo, né? Aí diz, não, irmão, vamos nos santificar. Ué, como é que vai se santificar desse jeito? Com as unhas pintadas desse jeito? Com o cabelo cortadinho, Joãozinho desse jeito? E o marido, cadê o marido? Ah, não sei, está por aí. Ué, que negócio é esse? Que negócio é esse? Cadê a aliança? Ué, não precisa não. Não precisa aliança não. Ué, que negócio é esse? Então acha que é só ideia. Irmãos, além da ideia tem que ter a prática. Você é casado, você é fiel, aliancinha aqui, ó, aliança. Tem que ter a ideia, mas tem que ter a prática. É casado, aliança. Que negócio é esse? Então essa falsa teoria está rolando por aí direto. Por isso que a gente tem que ensinar, não é verdade? Para ninguém seguir o caminho errado. Então tá aí, irmãos, o que a Bíblia não é. Agora o que a Bíblia é, nós já sabemos. É a palavra de Deus. Pode bater palma e dar glória a glória. Aleluia. A Bíblia, irmãos, está dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito antes da manifestação do Verbo. A manifestação do Verbo, vocês sabem, lá em João capítulo 1, no princípio era o Verbo, quer dizer, a palavra. Então a manifestação do Verbo é Jesus. Então Jesus ele veio dar início ao Novo Testamento. E no Novo Testamento tem as divisões. Tem o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. São 5 livros que Deus revelou para Moisés. Agora você observa que no livro de Gênesis existem certos fatos que aconteceram antes
do nascimento de Moisés. Por exemplo, a criação do mundo, né? É claro que Moisés não estava lá, né, irmãos? A Bíblia fala do princípio da criação. Agora, como Moisés teve acesso a essa informação? Irmãos, existe uma tradição judaica a respeito do livro de Enoque. Enoque, ele viveu no período antediluviano, antes do dilúvio, e ele foi arrebatado. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Você pegar lá no livro de Gênesis, né? Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver a menção de Enoque. Enoque, ele andou com Deus e Deus o tomou, né? Vamos ver aqui, ó, Enoque. Eu não anotei essa referência não, mas é tão fácil achar, né? Está no livro de Gênesis. Aleluia, Senhor. E você vai ver na genealogia de Sete, capítulo 7. Capítulo 7. Genealogia de Sete, capítulo 5. Enoque, ele foi descendente de Sete, no capítulo 5 de Gênesis e no versículo 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Está entendendo? Gênesis 5, versículo 24. Então Enoque, ele presenciou tudo, né? E muita coisa o próprio Adão falou para ele, que era o pai, né? Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. E Sete deve ter falado para Enoque, deve ter falado para os outros filhos. E tudo isso, irmãos, foi registrado no livro. Havia o livro de Enoque, mas esse livro não chegou ao nosso conhecimento ainda. Mas muita coisa que Moisés escreveu e deixou registrado vinha de informação que já havia na época. Quem está entendendo? Na época já existia a Bíblia. Antes do dilúvio, Margarida, já existia a Bíblia. Pois é, irmãos. Não é uma honra a gente estar com esse livro aqui na nossa mão? Não é verdade? Ele foi escrito paulatinamente. À medida que os acontecimentos iam se desenrolando, sempre tinha um lá que anotava. É igual o irmão Pet. O irmão Pet grava tudo, né? O pregador está lá pregando, eu estou lá com o meu gravadorzinho. Chega lá em casa, eu ouço tudo de novo, para ficar bem gravado, né, irmãos? Então naquela época tinha também uns irmãos assim meio maluquinhos, igual o irmão Pérez, que anotava tudo, né? E isso chegou até as nossas mãos. Está aqui, ó. O que está em Gênesis foram coisas que o povo da época anotou. Enoque andou com Deus, né? Lá no livro de Judas, que não é os Cariotes, mas é o meio-irmão de Jesus, né? Filho de Maria, ele faz menção ao livro de Enoque. Não é verdade? Lá em Judas, você vai ver, é antes de Apocalipse, você vai ver que no livro de Enoque fala, e tem mais, hein? O arrebatamento da igreja já havia sido revelado para Enoque. Tanto é que ele participou, né? Só que ele já foi arrebatado antes. Você vai ver aqui no livro de Enoque, aqui a menção do livro de Enoque, aqui na carta de Judas. Vamos ver se a gente acha. O sétimo, né, depois de Adão. Achou Judas? Então vamos lá. Judas só tem um capítulo, né? Então vamos ver. Alguém já achou aí antes de mim? Não. Versículo 14. E destes profetizou também Enoque. Olha aí. O sétimo depois de Adão. Está entendendo? É o mesmo Enoque que viveu e foi arrebatado antes. No capítulo 1, Judas só tem um, e versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, olha só, ele ainda viu o arrebatamento, olha só, eis que é vindo o Senhor com milhares
de seus santos. Olha que coisa, hein? Enoque lá naquela época já tinha a revelação do arrebatamento. Então, irmãos, a Bíblia, ela foi escrita gradativamente, mas só que não pode acrescentar mais nada. O que era para acrescentar, já foi acrescentado. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Então vamos lá. O que significa contexto? Qual é a diferença entre texto, contexto, referência e inferência? São 4 coisas. Irmão Pérez, eu nunca ouvi essas palavras. Olha, mas a partir de hoje você vai ter que estar bem, digamos assim, familiarizado com essas 4 palavras. Texto, em primeiro lugar, texto é aquilo que nós lemos, é o que está escrito. A pessoa lê a Bíblia, mas a pessoa deve ter o conhecimento que aquilo que ele está lendo, ele tem que discernir para quem está falando, quando foi falado e a situação que foi falada. Então o texto é isso, é você ler a Bíblia e você saber o significado daquelas palavras. Se tiver uma palavra que você não entende, o que você faz? Você vai lá no dicionário. A Bíblia tem palavras estranhas. É ou não é, irmãos? Por exemplo, corban. O que é corban? Palavra estranha. Corban significa algo que você consagra a Deus. Então, às vezes você consagra o teu voto para entregar na Santa Ceia. Esse voto de R$10 que você consagrou para entregar é corban. Significa dizer que você não pode fazer nada com esse voto, só sacrificar ele. Está entendendo? Corban é aquilo que é santificado a Deus. Às vezes você tem um violão, né? Eu tenho um violão, eu tenho uns 20 violões. Todos eles são corban. Por quê? Só vai pegar naquele violão se for para louvar a Deus. Eu não vou deixar um viciado em maconha pegar o violão e chegar lá tocar, aquele rock bravo, pauleiro, falando do diabo, Não vou deixar, porque o violão é corban. Então o texto é você entender o que a palavra significa. Agora, o contexto, o que é o contexto? O contexto é você entender a situação na qual aquela palavra foi designada. A situação. Por que as irmãs não podem cortar o cabelo? Tem crente que não sabe responder. Aí chega o falso profeta e enrola ele direitinho. A irmã, por que a irmã não pode cortar o cabelo? E por que o irmão não pode deixar o cabelão crescer? Se a pessoa não tiver essa resposta aqui, na ponta da língua, o diabo engana, enrola e a pessoa fica na dúvida. Mas se você abrir na Bíblia, o contexto, lá em 1 Coríntios capítulo 11, se quiser olhar, fica à vontade. Se quiser anotar, anota também. Você vai ver que o contexto era o seguinte: na igreja havia crente de tudo quanto é jeito. Quer dizer, crente que veio do paganismo. Havia crente que era amigado, amaziado, mas quando veio para a igreja, a pessoa abandonou tudo aquilo. Mas os anjos, olha só que detalhe importante do contexto, que estão no meio da igreja, eles estão observando tudo. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11. Então você vai ver aqui, aí fala, olha, a mulher, versículo 10, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Então o contexto é o seguinte: o irmão não deixa o cabelão crescer, o resto você já sabe, E as irmãs não podem cortar a ponta do cabelo, por causa dos anjos. Você está entendendo? Então quer dizer,
Para não escandalizar os anjos, existe esse procedimento. E no versículo 16, o apóstolo Paulo ainda diz assim, se alguém quiser ser contencioso, quer dizer, contendeiro, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Você está entendendo? Então é por causa dos anjos. Então o contexto é esse. Está entendendo? Porque se aqui está cheio de anjos, nós vamos nos portar de uma tal maneira que não venhamos escandalizar os guerreiros, os mensageiros, né? Que Deus transforma até em ventania, que são os anjos. Então esse é o contexto. Está entendendo? E há contexto agora e há referência. O que é referência? É você pegar uma parte da Bíblia e você pegar em outro lugar da Bíblia algo falando a mesma coisa. Isso daí é fácil, né? Os irmãos observam que tem uma numeraçãozinha, né? Algumas Bíblias, né? Vem a numeração. Aí você vê do lado assim, aí tem um versículo bíblico que fala algo parecido com aquilo que está sendo mencionado. Já percebeu isso? Percebeu isso, irmão? Tem um númerozinho, aí você vê esse númerozinho do lado ou embaixo, aí você vê, aí aparece lá. Por exemplo, esse aí que fala, aleluia, Senhor. Esse aqui que fala, olha só, no versículo 16 de 1 Coríntios 11. Mas se alguém quiser ser contencioso, aparece uma letrinha, aparece a letra I, né? Aí do lado aparece aqui a passagem bíblica que fala sobre esse tema. Aqui na minha Bíblia está 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4. Então se pegar lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4, você vai ver falando alguma coisa mais ou menos parecida com o que está aí. Vamos ver se tem mesmo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4. É soberbo, olha aí, tá vendo? É soberbo e nada sabe, mas delira a questões de contendas de palavras, tá vendo? Quer dizer, a pessoa que não quer receber esse ensinamento, né, de Paulo e do Espírito Santo, é soberbo. Então, referência é você pegar uma passagem que você está lendo ali e ver em outro lugar da Bíblia, né, ou no Velho ou no Novo Testamento, algo falando a respeito. Quem entendeu? É fácil, né? E a inferência, essa inferência é meio perigosa. Sabe por quê? Porque na referência você tem um versículo bíblico, mas na inferência você pode colocar aquilo que você quer. Você pode fazer uma ilustração. Então aí é perigoso. Se a pessoa não tiver o temor de Deus, né, ela pode entregar até mesmo ali uma visão que teve relativa àquela passagem bíblica, mas pode acontecer daquela visão ela não ter nenhuma conexão com aquela palavra bíblica. Aí é que mora o perigo, tá entendendo? Então na hora da inferência você tem que abrir os dois olhos. Tá entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então tá bom. Então, essa é o primeiro segmento de hoje. Agora vamos passar para o segundo. Aliás, foi o primeiro, o segundo já, né? Que nós já entramos. Maravilha. Eu fui falando aqui, eu já decorei o estudo bíblico, eu já fui logo atropelando. O terceiro segmento já passamos também. Que maravilha, né? É o próprio Espírito Santo, tá vendo? Precisei nem olhar. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos, não é verdade? Então, o terceiro segmento. Tá aqui, ó. A prova que a Bíblia é a palavra de Deus, nós podemos ter várias provas disso, né? Mas uma delas é que a Bíblia ela foi escrita, em primeiro lugar, em várias circunstâncias. Não foi uma pessoa que sentou e escreveu a Bíblia. Não foi. De um dia só, não foi. A Bíblia foi escrita em várias circunstâncias. Então,
o rei Davi, ele escreveu muitos daqueles salmos durante uma guerra. Já pensou você estar ali com arco, flecha, né, na época, né? Jogar aquelas lanças e ao mesmo tempo você está escrevendo um hino? Foi assim, irmãos. Davi escreveu certas partes da Bíblia no calor da batalha. Agora Salomão já foi o contrário, né? O próprio nome Salomão quer dizer paz, né? Então Salomão, ele escreveu Provérbios, né? Há quem diga que escreveu Eclesiastes, alguns salmos, mas durante os 40 anos do reinado de Salomão não houve uma guerra. Não houve uma guerra sequer. Muito pelo contrário, os reis vinham de longe para presentear o rei Salomão. A rainha de Sabá, ela veio lá do sul, lá da Etiópia, né? Lá da África, né? E ela veio conhecer a sabedoria de Salomão. E quando ela se apresentou diante de Salomão, a Bíblia diz que ela trouxe pedras preciosas. Havia muito topázio, aquela pedra amarela, né? Ali na Etiópia. A Etiópia era conhecida pelos topázios. Hoje é uma miséria só, né? Dá até pena ali no Sudão, o pessoal tudo morrendo de fome e ninguém faz nada. Isso que é triste. Estão querendo é petróleo. Mas na época a rainha de Sabá, ela levou as riquezas para Salomão. E Salomão escreveu a parte que Deus revelou na maior tranquilidade, né? Aquela vida boa de Salomão. Na verdade foi essa vida boa que derrubou ele. Então, crente, se você está passando um momento aí tranquilo, sem luta, vigia mais, viu? Tem crente que só corre para a oração quando o negócio aperta, mas na hora da tranquilidade é que você tem que vigiar mais. Então, é uma das provas da autenticidade da Bíblia. A segunda prova é a harmonia. O que é a harmonia? É a concordância, né? Se a Bíblia fosse um livro puramente humano, seria uma coisa desconexa. Você está entendendo? Porque uma parte foi escrita antes do dilúvio. Enoque, né? Deixou registrado. Outra parte foi escrita durante o domínio dos impérios, né? Babilônia foi o primeiro que dominou Israel. O Egito também havia escravizado. Veio depois o Medo-Persa. Depois veio o Império Grego. Depois veio o Império Romano. Então foi escrito em várias épocas. Agora você vê a concordância, a harmonia que a Bíblia tem. E tudo apontando para Jesus, né? Quando fala do sacrifício no Velho Testamento, estava apontando para a ovelha muda, que não abriu sua boca quando foi levada ao matadouro. Quando fala do assassinato de Abel pelo seu irmão Caim, já fala do sacrifício e do sangue de Abel que clama até hoje. Quando o apóstolo fala que foi levado até o terceiro céu e contemplou coisas inefáveis que não é lícito falar, já estava revelando ali a glória de Deus que haveria de se manifestar naquele grande dia. Sendo que o apóstolo João, ele foi arrebatado até o futuro. Ele viu a glória, ele viu a cidade santa, ele viu a nova Jerusalém. Você está entendendo? Então foi escrito em várias épocas. E tudo que foi registrado vai encaixando como se fosse um quebra-cabeça perfeito, movido pela mão de Deus e pelo Espírito Santo. Então é uma das provas que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem muitas coisas, né, que a gente poderia mencionar, mas já dá para saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora o quarto segmento. A palavra cânon. Quem já ouviu essa palavra? Cânon. Irmãos, cânon é uma palavra grega. Quando você fala o cânon, significa as palavras da Bíblia
que foram anotadas e foram registradas como sendo inspiração de Deus e palavra de Deus inspirada por Deus. Então esse é o cânon. A palavra cânon quer dizer cana em português. Mas por que cana? Porque antigamente, irmãos, para medir, eles usavam uma cana que é cheia de gomozinho. Quem já viu cana com aqueles gomozinhos? Então aqueles gomozinhos era a fita métrica do povo. Então era a fita métrica, a cana. Então a Bíblia, ela é a fita métrica. Por quê? Tudo que nós falarmos, tudo que nós fizermos, vai ter que passar pela fita métrica. O que passar daquilo está errado. E o que também retirar daquilo está errado. Tem que estar na medida certa do cânon, da fita métrica do Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Quem estava aqui uma vez, né, foi numa terça-feira, que nós pregamos sobre o cinto de Jeremias. Quem estava aqui? Vocês entenderam a mensagem, não foi, irmãos? Uma mensagem, irmão, acho que eu nunca mais vou conseguir pregar de novo aquela mensagem. O cinto de Jeremias. Irmãos, o cinto, ele serve para segurar as nossas vestes. Só que o cinto, ele não pode nem ser muito frouxo, né, para a roupa não cair. E ele também não pode ser muito apertado, porque o cinto daquela época era colocado aqui, ó. O cinto do sacerdote era aqui, ó. Não era na cintura, não. Era aqui em cima, por cima dos peitos, assim, ó, para segurar a roupa sacerdotal. Então quer dizer, se deixasse muito frouxo o cinto, a roupa caía, né? E se apertasse muito o cinto, era enforcado. Então a palavra de Deus, ela tem que ser equilibrada. Ela não pode nem exagerar e também não pode afrouxar. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou falando isso porque tem crente radical. Tem crente xiita. Quem já viu crente xiita? E tem crente que para ele é tudo isso, usos e costumes. Agora tem essa expressão, usos e costumes. Tem crente que tudo para ele é usos e costumes. A irmã não pode cortar o cabelo. Aí ele fala, usos e costumes. Irmão, a Bíblia não pega usos e costumes. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ele fala usos e costumes. Tem que ter cuidado com esse Satanás aí, viu? Do usos e costumes. E tem que ter também cuidado com outro satanazinho também, irmão desse. Que é aquele que para ele tudo é pecado, né? Não pode nem passar ali diante da praia, já está pecando. Irmão, você não vai se contaminar, irmão. Não seja um crente também neurótico. Quem está entendendo? Eu me lembro que tinha um irmão, eu morava ali no Ingá, né, na época, eu era novo convertido. Todo convertido você é uma benção, né? Tudo que você ouve, aceita. Irmão, aí eu parava ali no ônibus, ali na Miguel de Fried. Aí eu morava ali no Ingá, na Paulo Alto. Tinha que passar pela praia, de noite. Irmão, ó, Deus está me tocando. O irmão não passa por aí não. Passa pela, aquela que sobe, qual o nome aquela? Fagundes Varela, né? Isso. Passa pela Fagundes Varela, irmão. Deus está me tocando. Só que na Fagundes Varela tem ali um tráfico de drogas ali, tem tiroteio. Irmão, queria que eu passasse ali no meio do tiroteio, só para não passar pela orla marítima, que é todo mundo passando mesmo. Irmãos, tem que ter sabedoria também, não vai exagerar na dose. Quem está entendendo, diga amém. Então é isso aí, irmãos, tem que ter cuidado, nem 8 nem 80. Irmão, você tinha que estar aí no dia da mensagem, o cinto de Jeremias. Amém? O cinto de Jeremias é uma bênção. Não pode nem apertar muito, nem pode afrouxar muito, né? Então tem que ter cuidado. Bom, isso aqui é a quarta parte. Está quase acabando. Então o cânon, os irmãos já sabem, né? É a fita métrica. E tudo que está na Bíblia faz parte do cânon sagrado, né? Muito bem. Maravilha.
Glória a Deus. Ah, outra coisa. Você quer uma prova que a Bíblia é a palavra de Deus? Pega lá a sua Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1. Jeremias, o profeta, ele profetizou durante o cativeiro em Babilônia. Ele era novinho na época quando Deus o levantou como profeta. E ele até se assustou, disse: Senhor, eu sou uma criança. Mas Deus falou para ele: não digas que tu és uma criança, porque desde o ventre da sua mãe eu já te conhecia e já te cingia para você transmitir o recado para o meu povo. Então vem aqui, ó, capítulo 30 de Jeremias. Palavra, se você não achou, anota para você ler em casa depois, tá bom? Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que te tenho dito. Agora você vai pegar no mesmo capítulo, faz o seguinte, no capítulo 36 de Jeremias, vamos pular algumas páginas. Ali nós vemos Deus entregando o recado para Jeremias. De novo aqui falando, ó, no capítulo 36 de Jeremias. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, que era o rei, né, de Judá, filho de Josias, rei do Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá. Naquela época estava separado, tá, irmãos? O reino do norte e o reino do sul. Judá ficou lá com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos ficaram no reino do norte e era chamado de Israel na época. E o reino do sul era chamado de Judá. E sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Agora você vai pegar aí no versículo 21. Era para entregar o recado. Quem está acompanhando, diga amém. Então, versículo 21 de Jeremias 36. Enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Olha aí. Versículo 21. E Jeude tomou da câmara de Elisama, o escriba, que antigamente, irmãos, o profeta, ele ditava a palavra de Deus, e o escriba, ou amanuense, né, que era o outro nome que se dava, escrevia, porque tinha letra boa, tá entendendo? E era fácil para o povo ler depois. Então o profeta editava e o amanuense, o escriba, escrevia. Então vamos lá. E leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Agora olha só o que aconteceu, irmãos. Entre parênteses, estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Quer dizer, o rei queimou. O rei, ele destruiu aquilo que Deus havia mandado o profeta Jeremias escrever. Agora vê aí no versículo 28. Vamos ver o que aconteceu no versículo 28. Será que se perdeu, irmãos, essa palavra? Será que se perdeu para sempre? O rei queimou, o rei jogou no fogo, o rei rasgou com canivete, ainda jogou no fogo. Agora vamos ver no versículo 28 do livro de Jeremias, capítulo 36. Toma, aí Deus veio, né, e falou, né? Vamos pegar aqui no versículo 27 para entender melhor. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias. Baruque era o amanuense, tá? Foi o que tinha letra boa para escrever, mas a palavra que ditou foi Jeremias.
dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Você entendeu? Então não tem como a pessoa destruir a palavra de Deus, né? Houve várias guerras pelo mundo afora. Jerusalém foi destruída várias vezes, mas a palavra de Deus, ela está viva até hoje. No tempo da invasão do rei Nabucodonosor, ele botou fogo nessa palavra. Mas quando chegou lá em Babilônia, Deus, o nosso Deus, revelou tudo de novo. Pode bater palma e dar glória. Tudo de novo. Oh, aleluia. Vamos lá, o quinto segmento, é o penúltimo. Será que Calil vai chegar? Aleluia. Se não chegar, os irmãos ficam orando, né? Mas deve chegar sim, chega mais 10. Alguns impérios procuravam destruir a Bíblia. Isso até hoje, né? Os homossexuais estão querendo fazer um ato público aí queimando a Bíblia. Deixa eles. Eles não sabem o que estão se metendo, né? Deixa eles. Não quero falar mal deles não, né? Eu amo a alma deles. Mas se eles queimarem a Bíblia, eles vão ter que ajustar contas depois com Jesus, né? E não adianta queimar a Bíblia, que daqui a pouco Deus ele levanta, né, um pregador usado pelo Espírito Santo para repetir tudo aquilo que estava escrito na Bíblia que eles queimaram. Não é verdade? Então vamos lá. Alguns impérios procuravam destruir a Bíblia, outros a conservaram. Tá vendo? Não é todos. Durante o reinado de Esther, ela foi uma rainha, né? Ela era judia, mas se casou com o rei Assuero. O profeta Esdras, que era sacerdote também, ele presidiu a chamada grande sinagoga, que selecionou e preservou os rolos sagrados, determinando desta maneira o cânon, que você já sabe o que significa, do Antigo Testamento. Você vai ver isso, irmãos, ali em Esther, né? Capítulo 7, versículo 12. Esther, ela decretou, né? Aleluia. Vamos ver o que está escrito. Esther, capítulo 7, versículo 12. Quero ver você achar Esther. Rápido, do jeito que eu vou achar aqui agora, quer ver? Capítulo 7, versículo 12. Mais ou menos rápido, né? Está aqui, ó. Capítulo 7, versículo 12. Esther. Aliás, capítulo 7. Vamos ver aqui. Versículo 10, perdão. Esther? Não é Esther, não. Acho que é Esdras. Acho que é Esdras, viu? É Esdras. Esdras é antes ou depois? É antes. Esdras, antes de Neemias também, né? Capítulo 7, versículo 10. Glória a Deus. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Aleluia. Aqui, ó. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos estatutos sobre Israel. Já era cópia. Já era cópia. Então, irmãos, a Bíblia, ela resistiu a todos os ataques, né? Que de uma maneira poética, é verdade, de uma maneira histórica, que são os livros históricos, que é o livro de Reis, Crônicas, tudo livro histórico, né? O Pentateuco, que era Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são 5 livros que foram revelados para Moisés. São os livros da lei. E os livros proféticos são os profetas, né? Jeremias, Isaías, os profetas menores. Então, no Antigo Testamento tem essa divisão. No Novo Testamento tem o livro da biografia de Jesus, que são os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam coisas durante o dia a dia, durante o ministério terreno do Senhor Jesus. Tem um livro histórico, né? Que é o livro de Atos, que conta a história da igreja primitiva. Tem as cartas, né? As epístolas, que foram as cartas endereçadas às igrejas, e outras cartas endereçadas às pessoas, as cartas de Paulo. Então, as cartas no Novo Testamento são a doutrina, né? Que mostra como o crente ele deve se portar diante de Deus, ele deve agir. E tem o livro profético, que é o livro de Apocalipse, né? Que é o livro que fala das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Mas a Bíblia, ela é também o passado, o presente e o futuro. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 25, se não me falha a memória, depois você dá uma conferida, diz que o que foi é o que será, e o que será é o que já foi, e Deus presta conta de tudo que acontece debaixo do sol. Então, o livro de Apocalipse, sendo profético, ele fala de coisas também que já aconteceram. Deixa eu ver se é isso mesmo. 3:15, Eclesiastes 3:15, né? O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que se passou. Então a Bíblia, irmãos, além de ser um livro histórico, de contar coisas que já aconteceram, é um livro que conta também o dia a dia. Você está entendendo? E é um livro também que revela as coisas que vão acontecer. Então a Bíblia, ela não se limita ao calendário, não é verdade? Nem ao relógio, né? O crente se limita ao relógio, né? Já vou ter que passar para o pastor Calil. Mas a Bíblia, ela não se limita à oração, ela não se limita ao tempo. Você está entendendo? Então você que chegou hoje e você não é crente, e você está pensando, meu Deus, será que vai dar tempo ainda de eu aceitar Jesus? Olha, a decisão é tua, mas no momento que você decide aceitar Jesus, Deus ele faz o relógio voltar para trás, e Deus ele faz o calendário voltar para trás, para frente. Deus ele faz o que ele bem entender, para que você consiga o objetivo que você propôs no seu coração. Para Deus nada é impossível. Quem crê nisso? Quem crê? Então fica de pé para a gente fazer oração agora. O Espírito de Deus, ele já está aqui. Ele quer trabalhar de uma maneira especial. Aleluia. Deus está me revelando que aqui tem pessoas que vocês precisam de uma libertação, viu? Satanás, ele não quis deixar você vir hoje aqui, e você percebeu isso. Você sentiu que foi muito difícil você estar aqui. Eu quero orar por essa pessoa. Faz o sinal, vem. Pode vir. Esse demônio vai cair agora. Todos digam amém. Esse capeta vai cair agora. Quem crê, diga amém. É verdade? Vem cá. Melhorou? Aqui tem uma pessoa que você está sentindo do seu lado esquerdo como se fosse um formigamento. O diabo quer matar você. Ele quer te dar um ataque do teu coração para você cair e morrer. Vem cá. Agora, em fração de segundo. Ó, já pegou. 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 Ó, sangue de Jesus tem poder. Ah, já pegou. Já está aqui, ó. Grita, queima. Já pegou. Aí, olha. Quer matar. Ó, não adianta chorar não, capeta.
O sangue de Jesus te repreende. Vamos ver quem ele é. Vamos lá. Quem é você? Fala. Qual é o teu nome? Nome de Jesus. Já daquele filho. O que você quer fazer com ela? Fala. O que você quer fazer com ela? Fala em nome de Jesus. Quer matar a coração dela? Fala em nome de Jesus. Abre a boca. Deixa cair, deixa cair. Isso. Pode deixar cair. Isso. Bate palma e dá glória. O ministério é rápido. Isso. Tá bom. Cobre ela aí. Só cobre. Isso. Aqui tem uma pessoa que você está sentindo na sua cabeça como se tivesse algo, só cobre ela. Como se tivesse algo martelando na sua cabeça. Quem é essa pessoa? Jesus vai passar a vassoura aqui rapidinho. Cadê essa pessoa? Vem aqui na frente. Vem você. Glória. Isso. Todo mal é repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Jesus vai repreendendo, Senhor, toda obra maligna, toda obra satânica, em nome de Jesus. Olha, Satanás, você está querendo se esconder, mas o anjo vai te puxar pela orelha, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue de Jesus. Todo mal é repreendido. Igreja, diga assim: o sangue de Jesus tem poder. Pronto, essa irmã agora, em nome de Jesus, está liberta. Sai! Pronto, pode levantar. Olha que maravilha, que poder, irmãos. Meu Deus, fico até assustado. Bate palma e dá glória agora. Que poder! Onde que tem isso, irmão? Que Deus abençoe. Irmã, tudo bem com você? Já é crente? Eu sou da igreja tal. Mas lá no horário por você não, viu? Quer passar para cá? Quer? Olha para mim. Consegue olhar para mim não? Quer passar para cá? Vai continuar do mesmo jeito? Vem cá. Costa a barriga aqui. Jesus, repreende, Pai. Então tá bom. Quer pensar? Continua pensando. Irmão, vamos receber o Pai.